Olá, eu me chamo Samuel e agora eu vou mostrar na parte prática a programação paralela. A gente utilizou a biblioteca nativa do C Sharp, chamada Task Parallel Library, a TPL. Essa biblioteca foi introduzida no .NET Framework 4, sendo projetada para simplificar a implementação do paralelismo e a programação assíncrona. Enquanto a programação assíncrona lida apenas com operações de entrada e saída, permitindo que outras tarefas sejam realizadas sem bloquear o fluxo principal do programa, o paralelismo foca mais em dividir o trabalho entre esses núcleos do processador, para executar várias tarefas simultaneamente. Por exemplo, imagina que cada tarefa leva 2 minutos para ser concluída, e existem 5 tarefas para serem executadas. De forma sequencial, o tempo total seria de 10 minutos. Mas com paralelismo, se o processador tiver recurso suficiente, essas 5 tarefas podem ser concluídas em apenas 2 minutos. Mas, no entanto, o paralelismo é mais eficiente em tarefas que exigem muito processamento de CPU. Já para operações simples ou com poucos dados, o overhead gerado pelo gerenciamento das trends pode até tornar o código mais lento do que da execução sequencial normal. Para exemplificar, eu vou comparar o desempenho de dois algoritmos para multiplicação de matrizes primeiro, um executando de forma sequencial e o outro utilizando paralelismo, com o objetivo de medir o tempo de execução de cada abordagem e entender em quais situações a programação paralela é mais eficiente. Aqui eu tenho um método que cria as matrizes. Ele preenche essas matrizes com dados aleatórios, e eu só passo o tamanho dela para ela me retornar. Aqui na multiplicação sequencial, eu passo essas matrizes, Aí eu tenho a multiplicação sequencial e a multiplicação paralela. Os dois métodos multiplicam as linhas pelas colunas entre as duas matrizes, passadas pelo parâmetro. Mas na multiplicação normal, o código for ele só avança as iterações, para o próximo valor de i depois que ele completa a execução da iteração atual. Já na paralela, usando esse método aqui, eles são divididos em blocos e mandados para os núcleos da CPU do computador. No meu caso, eu tenho o processador que tem 6 núcleos e 12 threads, Aí eu consigo dividir em mais partes. Agora eu vou mostrar a classe app. Nessa classe é onde eu executo o programa, que seria chamando esse primeiro, teste de multiplicação de matrizes, que é onde eu crio as duas matrizes 1000 por 1000, com o tamanho passado aqui, e preencho com valores aleatórios. Daí eu exibo o tempo de execução do método normal e o tempo de forma paralela. Depois verifico se os resultados da sequencial é o mesmo tempo da paralela para comparar essas matrizes, utilizando os métodos de teste de multiplicação de matrizes e o comparar matrizes no final para saber se deu certo. Agora eu vou executar para a gente testar. Ele vai demorar um pouquinho, que a matriz 1000 por 1000. Aqui ele já passou o tempo normal, que seria de 10.000 milissegundos, e o tempo da paralela é de 2.500 só. Ou seja, ele economizou bastante tempo dividindo essas tarefas. Aí ele fica bem mais rápido. Agora, como segundo exemplo, eu vou mostrar o algoritmo Merge Sort, que é um algoritmo de ordenação, que ele usa a estratégia de busca, divisão, conquista para ordenar um array. Aí aqui eu tenho o Merge Sort normal, o comum, aqui tudo, e tenho o Merge Sort paralelo, que utiliza a forma paralela. O comum, ele vai receber um array, dividir esse array no meio, separando os números do meio para a esquerda e do meio para a direita, de forma recursiva até que todos os subvetores vão se subdividindo até sobrar um, Aí ele chama o método merge, que pega esses dois subvetores e vai ordenando e combina
os dois em um array maior, mantendo a ordem, né? Até ficar o array final ordenado. Já aqui na programação paralela, a diferença vai ser que onde além do array, ele vai receber o limite de tamanho mínimo que existe para evitar o desperdício de tempo criado em tarefas paralelas por partes muito pequenas de problema, porque o custo de criar e sincronizar as tarefas é maior do que o tempo economizado pela programação paralela por si, né? Então eu uso a programação paralela só para os que têm o custo médio para cima. Aí aqui eu invoco a função paralela do C Sharp, parallel invoke, que ela, para dividir em várias trains do processador, né, para ele verificar o lado da esquerda do vetor e o lado da direita paralelamente. Aí economiza muito tempo comparando com merge sort sequencial, né? Aqui eu vou mostrar na classe app como que ele fica. Vou descomentar essa parte aqui e comentar essa daqui. Aí temos aqui o teste merge sort, e é onde eu crio o array com 1 milhão de posições, né, com valores aleatórios gerados no método gerarArray, aqui embaixo. Esse método gera array de 1 até 100 mil valores, né, aleatórios. Depois verifico se eles estão corretos com o sorted, para ver se eles estão certinhos, né. Aí eu exibo o tempo de execução do método normal e o tempo da forma paralela, igual que eu fiz nas matrizes aqui também. Agora eu vou executar o merge sort para verificar se ele também economiza tempo. Aqui a gente viu, eu estou gravando, então ficou até maior, mas o tempo normal 350 e o tempo paralelo diminuiu para 232 milissegundos, né? E aqui ele verifica se está ordenado, os dois estão ordenados certinho. Com esse resultado a gente percebe que a programação paralela ela pode ser muito útil para esses algoritmos mais complexos, né? E com muitas operações. Mas, por outro lado, em algoritmos menores, acaba tendo o overhead, que pode deixar o pior em comparação à execução sequencial, caso esse algoritmo tenha poucas operações. Mas, contudo, essa foi a minha apresentação, mostrando os dois algoritmos, né? E usando a programação paralela e a sequencial. E espero que tenham entendido, né? E obrigado pela atenção.